Tens dificuldade em vencer, com muitos problemas, Jesus te ajuda. Se está difícil a vida, se cansou no caminho, Jesus te ajuda. Ele intercede por ti, intercede por mim. Venceu lá na cruz, vitorioso Jesus. Ele intercede por ti, intercede por mim. Venceu lá na cruz, vitorioso Jesus. Quando me cerca o perigo, eu clamo a Cristo, Ele intercede por mim. Se em meio às lutas falhaste e sem forças ficaste, Ele intercede por ti, Ele intercede por ti, intercede por mim. Venceu lá na cruz, vitorioso Jesus. Ele intercede por ti, intercede por mim. Venceu lá na cruz, vitorioso Jesus. Quando o mar se enfurece e a prova estremece, Jesus te protege. Quando nos faltam amigos, pessoas queridas, Jesus te ampara. Ele intercede por ti, intercede por mim. Venceu lá na cruz, vitorioso Jesus. Ele intercede por ti, intercede por mim. Venceu lá na cruz, vitorioso Jesus. Amém. Este foi um hino cantado no Recanto, temporada da Fé 2019. Nós recordamos, mas vamos cantar mais vezes, né, para ficar melhor na memória dos irmãos. O próximo hino, talvez nós teremos que relembrar também, faz um tempo que cantamos, Dono da Vida. Aquele episódio quando Maria saiu de manhã, foi ver o mestre que estava ali e tomou por surpresa quando não avistou. Vamos recordar esse episódio tendo em mente aquele grande ato que Jesus fez por nós aquele dia no Calvário. Maria saiu de manhã, foi ver o mestre que estava ali, tomou por surpresa quando não avistou. Maria chorou e até perguntou o que fizeram com ele. Uma voz perguntou: por que choras, mulher? Pra onde levaram meu mestre daqui? Me diz, por favor, respondas pra mim. E a voz lhe falou: ele não está aqui, porque já ressuscitou. Nem mesmo a morte
Jesus não estava ali, mas hoje está aqui, porque já ressuscitou. Amém. Vamos repetir esse hino, nós recordamos. Pode ser um tom mais alto. Vamos repetir ele de pé? Assim a voz vai sair melhor, né? Fica mais bem cantado. Vamos todos. Maria saiu de manhã, foi ver o mestre que estava ali, tomou por surpresa quando não avistou. Maria chorou e até perguntou o que fizeram com ele. Uma voz perguntou: por que choras, mulher? Pra onde levaram meu mestre daqui? Me diz, por favor, responda pra mim. E a voz que falou: ele não está aqui, porque já ressuscitou. Nem mesmo a morte pôde parar o dono da vida. Nem mesmo o inferno pôde detê-lo, pois ele é a saída. Jesus não estava ali, mas hoje está aqui, porque já ressuscitou. Amém. Deus abençoe, irmãos. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar? Deus abençoe. Irmão Daniel, pelos hinos. Deus abençoe a todos. Boa tarde com Jesus. Irmão Elia Júnior. Boa tarde, irmão Naftali. Boa tarde a todos que estão em mais essa tarde neste companheirismo. Irmão Naftali, hoje de manhã tivemos ricas bênçãos, não é mesmo? O que temos para nós? Sim, hoje foi uma escola maravilhosa, né? Uma escola dominical. Como o pastor disse, nós estamos aqui aprendendo, né? Ouvindo o professor, que é Jesus Cristo, né? Lecionar para nós. E eu quero só fazer um comentário que o pastor disse, para logo passarmos para o trabalho. O pastor Valdemar Gonçalves, ele disse: nunca você pode colocar o trabalho como um compromisso maior do que a igreja, né? Os dias de culto, isso é uma boa influência. Então, o que é uma boa influência? Você nunca colocar o trabalho como maior do que o seu compromisso aqui com a igreja. E nós podemos estender isso para quem não trabalha, né? Nunca podemos colocar os estudos maior do que o compromisso na igreja, a faculdade, né? Ou qualquer outra coisa que vem entrar no lugar, né, do trabalho, né? Não colocar isso maior do que o seu compromisso com a igreja. E também o compromisso com a igreja, irmão Júnior, às vezes nós pensamos que é só vir à igreja, mas não é só isso, não é só vir à igreja, é aquela oportunidade que você tem de comentar com algum colega, com algum conhecido, sobre a igreja, sobre o nosso ministério, né? Então é uma oportunidade, às vezes deixamos passar, às vezes nem falamos, né? Algum trabalho, estamos próximo do retiro, né? O que é maior, qual compromisso é maior para a mocidade do que o retiro que está se aproximando, né? Então, isso foi maravilhoso. Podemos ampliar muito isso aí, mas
Eu gostei muito dessa palavra, creio que todos gostaram, todos anotaram, né? Porque isso é o principal, né? Como disse, Jesus falou para Marta, né? Maria escolheu a melhor parte. Enquanto Marta estava toda atarefada, preocupada com as coisas aqui de baixo, Jesus disse: Marta, Marta, estás preocupada, fadigada com as coisas daqui. E Maria escolheu a melhor parte. Maria estava ali tendo compromisso com Jesus Cristo. Mas é só isso, Deus abençoe. É isso mesmo, Naftali. Resumindo isso, Deus em primeiro lugar. E é por isso que nós estamos aqui, nós estamos colocando Deus em primeiro lugar. Mas eu queria que vocês olhassem esses 2 copos. Isso aqui não é suco não, gente. Ninguém vai tomar suco hoje. Tá roxo, todo mundo tá vendo, e tem água. Roxo e tem água. Só que agora eu quero perguntar ao irmão Josafá, que está aqui com a gente hoje. Irmão Josafá, aquela água, você acredita que lá é azul turquesa? Que lá é azul. Azul turquesa, acredita em mim? Eu acho que é violeta, sei lá. Aquela água, deixa eu chegar perto, eu vou até mostrar para vocês, andar para vocês, mostrando que isso aqui é água. Isso aqui é que cor? Incolor. Incolor? Das moças. Irmã Stephanie, que cor é isso aqui? Transparente. Acredita que isso aqui vai ficar azul turquesa? Azul? Não acredito. Não acredita em mim. Eu estou te falando, isso aqui é azul turquesa. Não está acreditando em mim? Irmã Gláucia, também a mesma opinião dos dois. Não acredita em mim que isso aqui é azul turquesa? É incolor, mas se colocar uma substância adequada pode ficar turquesa. Pode ficar. Então a irmã tem uma dúvida que isso aqui pode ficar um azul turquesa. Irmão Naftali, transparente, né? Água. É transparente. Bem água. Transparente, né? Mas se a gente pegar esse roxinho aqui e fazer isso... E aí, irmão Josafá? O que eu te falei? Agora mudou, hein? E agora? Por que será que isso aqui ficou assim? Do roxo para o transparente. Vocês conseguem me explicar isso? Tem uma aqui, mas isso aqui é água. Eu te mostrei, eu cheguei até você, só não deixei você beber. Que não? Quer provar? Se quiser provar, tá aqui, ó. Só pegar. Não, então isso aqui... Ele disse que não provou, mas deixou ele segurar o copo. Talvez se ele segurasse o copo e... Talvez se ele segurasse o copo, mas é só um copo. Como é que segurar? Mas estava tocando, né? Quem sabe? Tocando assim, ver. Nós somos goianos, né, irmão Júnior? Gostamos de tocar, pegar, deixa eu ver. De ver. Né? Mas vocês viram que eu falando para vocês gerou a dúvida? Vocês falaram, isso é água para mim. Todo mundo pensou, isso aqui é água? Isso aqui não é... Isso aqui vai ficar azul, vai ficar verde? Todo mundo ficou com a dúvida, não ficou? Ninguém teve fé em mim quando eu falei, irmã Stephanie, vai ficar azul turquesa. A irmã Stephanie, não vai, não acredito. Não teve fé em mim. Não teve a dúvida em mim. Primeiro eu vou explicar para vocês o que é isso para vocês fazerem em casa, apresentarem na feira de ciências da faculdade de vocês, tá bom? Vocês pegam isso aqui é repolho roxo com água, cozido, e isso aqui é água com bicarbonato. Misturando o base com o ácido, se torna nisso. Só que eu não queria trazer uma química para vocês. Queria trazer para vocês todo mundo ficou na dúvida. Todo mundo duvidou de mim hoje. Eu falei que ia ficar verde, falei que ia ficar azul turquesa, mas todo mundo não é. E é disso que a gente vai falar hoje. A fé e a dúvida. Será? A fé e a dúvida neste trabalho. O caminho da cruz. Já falamos, irmão Naftali, de vários personagens durante esse caminho da cruz, vários discípulos. E hoje nós vamos falar de 3 discípulos. 3 ou 2? 3. Eu vou explicar por que é 3. Tomé, Natanael e Bartolomeu. Irmão Jackson, o que Tomé, o que Bartolomeu e Natanael têm a ver? Eles são amigos? Bartolomeu e Natanael, como discípulo? Ele tem alguma coisa a ver? Só acha? Responder. Tem? Irmão Aleph, Bartolomeu e Natanael, o que eles têm a ver? Eu não sei. Não sabe? Alguma das moças sabe por que Bartolomeu e Natanael têm a ver? Eles têm uma ligação nessa história? Irmão Naftali,
Tomé, Bartolomeu e Natanael. Quem é esses personagens? São apóstolos de Jesus Cristo. Quem foi Bartolomeu? Ele é o mesmo Natanael? Aí vem um significado, né? Então quer dizer que Bartolomeu é Natanael? É a mesma pessoa? Irmão Júnior. Algumas escrituras citam o nome Bartolomeu, como Jesus chamando os discípulos, e outras ele cita Natanael. Então, pode ser o mesmo, né? É o mesmo. É o mesmo personagem. É que às vezes João, durante você vai lendo toda Mateus, Marcos, João, as escrituras, você vai vendo que João, os quatro evangelhos, citam, João chama ele de Natanael. E Tiago chama ele de Bartolomeu. É só chamando um ao outro, mas é a mesma pessoa. Então, irmão Jackson, Bartolomeu é Natanael. E temos também Tomé. Mas primeiro vamos mostrar para eles quem é Bartolomeu, irmão Naftali. Quem é esse personagem? Quem foi esse discípulo? Um pouco da história de Bartolomeu. Em João, capítulo 1, 45 ao 51, foi o que nós lemos. E João, chamando Jesus, Filipe chamou a Natanael, né, para conhecer a Jesus Cristo. Que Jesus Cristo era o Nazareno, era o que Moisés tinha falado, o Messias. E Natanael, ele meio que perguntou assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quem sabe Nazaré não tinha muitas coisas boas. Olha só, 1 João 46. Disse Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse Filipe: vem ver. Então nessa hora, irmão Naftali, gerou a dúvida: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Natanael começou a ter dúvida na cabeça, igual vocês aqui. Será? Não sei. Será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele era um personagem, um discípulo um tanto duvidoso, tinha dúvida de tudo questionava. E ele era assim, como Jesus falou para ele, era um israelita sincero, né, um israelita honesto. E ele não foi teimoso, né? Ele teve dúvida, mas não foi teimoso, não foi incrédulo, porque senão Filipe chamou ele, né? Vem ver. Ele pegou e foi. Se ele fosse, nós vamos falar de Tomé daqui a pouco, né? Tomé, se fosse feita essa pergunta para ele, talvez ele não teria ido, né? Não, ele tem que vir aqui para me ver. Será que ele teria ido? A gente vai descobrir também uma das características dele. Será? Ele fala assim: eu acho que eu não acredito muito, hein? Tomé talvez teria falado isso. Mas irmão Naftali, quem foi esse Bartolomeu? Então, essa pergunta, na hora que Filipe chamou, pode vir, Natanael respondeu: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Essa pergunta indica que até naquele momento, Bartolomeu nunca havia percebido alguma profecia messiânica relacionada àquela cidade. Então, alguns comentaristas enxergam que essa pergunta algum tipo de preconceito com a cidade de Nazaré. Filipe nem se propôs a discutir este questionamento com Natanael. Sua resposta foi a mais esclarecedora possível: venha e veja, né? Ele não quis comentar com Natanael sobre o Messias. Chamou ele logo: vem, vamos ver. E chamando o chamado de Bartolomeu, né? Bartolomeu acompanhou Filipe. E Jesus, como nós lemos aqui, Jesus, ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse: vejam, aí está um israelita em quem não há falsidade. Ele não era falso. Então Jesus estava indicando não que ele era perfeito, né?
mas que ele tinha um caráter honesto, né? Que ele era uma pessoa honesta, uma pessoa boa. E isso diferenciava dos outros judeus, se diferenciava das outras pessoas ali daquela época. Ao ouvir as palavras de Jesus, Bartolomeu sinceramente lhe perguntou: como me conhece? Ele fez essa pergunta. Como Jesus Cristo conhecia ele? Olha a dúvida dele. Pode ver que ele já mais uma duvidoso dúvida, o tempo né? todo. Mais uma dúvida. Mais uma dúvida. Então, às vezes Natanael pode ter pensado que Filipe conversou com Jesus, alguma coisa, na hora que ele perguntou, né? Como me conhece? Que Filipe já tinha falado de Natanael para Jesus, mas não. Olha o que aconteceu. Antes que Filipe o chamasse, quando você estava debaixo da figueira, eu o vi. 1 João 1, João, né, o Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 48. Então Jesus disse para ele, né, antes de Filipe te chamar, eu te vi lá debaixo da figueira. E qual foi a resposta dele? Rabi, tu és filho de Deus, tu és rei de Israel. Então, nesse momento, apenas Jesus falando isso, revelando isso para ele, que ele estava lá debaixo da figueira, e Filipe não tinha chamado ele ainda, ele já creu. Então a dúvida se passou nesse momento. A dúvida passou. E eu quero trazer uma parte nisso aí que o irmão Naftali está falando. 1 João, versículo 47. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Dolo é vontade de fazer algo. Esse é o significado, você tem vontade de fazer algo. Então Jesus viu que ele não tinha essa vontade. Era uma dúvida sim, mas não era uma dúvida de assim, eu quero duvidar alguém, eu não estou acreditando verdadeiramente. Era uma dúvida ali momentânea que ele tinha. Mas o irmão está ali puxando, será que existem os Bartolomeus hoje em dia? A dúvida. Quando acontece a dúvida na gente? Qual situação acontece a dúvida? No jovem. Porque pode ser que nós nos vemos em cada personagem desse, que andou com Jesus. E Bartolomeu será? Ele também foi duvidoso. E nós? Quando será que a dúvida vem a nós? Será que Deus está nos ouvindo? Isso aí será que vem, não vem, irmão Naftali? Será que Deus está nos ouvindo, nos respondendo? Essa dúvida podemos ter, né? Às vezes você pode pensar assim: eu estou orando, será que minha oração vai ser respondida? Eu estou fazendo tal coisa, será que Deus está me vendo? Mas pode ter certeza, né? Deus está te vendo e Deus responde às suas orações. Então não há dúvida quanto a isso. Se você ora, se você crê, não tem por que ter dúvidas. Mas o cristão não tem dúvidas. Às vezes pode ter um pensamento, algo do tipo, mas não há dúvida. E olha só, não há incredulidade. Não há incredulidade na minha alma. Às vezes do humano pode até ter. O pastor Mauro já pregou isso aqui, falando, né? Às vezes do humano tem aquela dúvida, mas na alma não. Não há incredulidade na minha alma. Bom, Josafá. Eu posso ver falando de Tomé, de Bartolomeu, que é o mesmo Natanael, eu posso ver a onisciência de Deus. Deus nos conhece. Para Natanael, ele elogiou Natanael, mas para Tomé, ele repreendeu Tomé. Jesus falou para Natanael: olha, aqui está um verdadeiro israelita em quem não há dolo, erro, falta, mas fala do caráter de uma pessoa boa, mas Deus conhecia ele. E para Tomé, ele não creu, Jesus repreendeu ele, lá em João capítulo 20, e diz: Tomé, por que não crestes? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então, nosso Deus, Ele conhece cada um de nós. Às vezes tem as dúvidas, estamos suscetíveis a ter dúvidas. Agora, os elogios são bem-vindos do próprio Deus. São bem-vindos quando nós realmente temos um bom caráter, realmente somos verdadeiros cristãos
Então sempre é bom ser elogiado por Deus, como foi Natanael. Isso mesmo, irmão Josafá. É isso mesmo que acontece. Mas olha só, semana passada todo mundo fez a prova da mensagem Esteja Certo de Deus. Acredito que a maioria leu. E o profeta, ele fala uma parte sobre isso, a dúvida. Alguém consegue se recordar o que o profeta fala quando pode gerar uma dúvida na nossa cabeça em que Deus está falando conosco? Será que alguém lembra? Deus pode estar falando conosco, Deus pode estar em silêncio. Alguém lembra dessa parte da irmã Maísa? O irmão Brana menciona que nós podemos estar orando, só que a gente ora pela mesma coisa várias vezes. Então, essa é a nossa dúvida com Deus, se Ele está lá. Mas nós percebemos que Deus gosta de provar nossa fé. Nós não precisamos ter dúvida. Nós temos que estar certo que Deus está lá. Aqui no parágrafo 45 da mensagem Esteja Certo de Deus, fala assim: então recorde que se Ele é, então sua palavra terá que ser a verdade. E se Ele tem lhe pedido para fazer certas coisas e você já o tem feito, então Ele estará obrigado a guardar sua palavra. Não retroceda dizendo, creio que não fui curado. Isso é ter uma fé pobre e fraca. Não creia assim, mantenha sua fé firme. Se você tem preenchido todos os requisitos que Deus requer, e se tudo tem sido confessado, nada haverá que lhe moverá. Ele é e você está seguro. É isso mesmo. Eu queria esses dois destaques que o profeta fala na mensagem. Que às vezes nós podemos estar lá orando, e às vezes a gente é meio que uma falta de fé. A gente vem aqui, recebe oração, vem aqui de novo. Tem que confiar, você não pode ter dúvidas. E às vezes você pensa que Deus não está falando com você, mas na verdade Ele está. Você pensa que Deus está calado. Ele pode até estar, mas Ele está cuidando de você. É isso que o profeta fala na mensagem. A gente não pode ter dúvida nesse momento. Ele está sempre cuidando de nós. É que às vezes Ele pode estar no tempo dEle, é no tempo de Deus. Irmão Naftali? Eu quero ler um parágrafo da mensagem aqui. Cristo é identificado mesmo em todas as gerações. O profeta narra a história, né, de Natanael. Ele amplia. Então nós verificamos que havia de pé ali com o nome de outro jovem, que se chamava Filipe. E ele tinha um amigo, eles estavam estudando as Escrituras juntos. Se você esteve na Palestina, olhe onde eles estavam pregando. E ele contornou o morro cerca de 15 milhas e encontrou Natanael debaixo de uma árvore. Porque Natanael possuía um pomar de oliveiras. E assim indo ali, ele o encontrou debaixo de uma árvore orando. Ele disse: vem, vê. Quem nós encontramos? Jesus de Nazaré, o filho de José. Disse: vem ver. Nós o encontramos. E mais uma referência, Conferência com Deus, parágrafos 149 e 150. Quando Filipe veio e se converteu, e foi buscar Natanael, e Natanael foi trazido, o judeu, diante de Jesus, e ele havia falado acerca dele. Disse: bem, Natanael, ora, uns dias atrás, um velho e ignorante pescador veio até ele, e ele soube, ele falou o seu nome, disse-lhe quem ele era. Você não sabe que o Messias, que nosso profeta disse que viria? Você não compreende que aquele Messias era para ser um profeta, um Deus profeta? Lá está ele, é ele. Natanael deve ter dito: não creio nisto, irei e verei eu mesmo. Mas quando ele caminhou até a presença de Jesus, Jesus disse: eis aqui um israelita em que não há dolo. E o profeta continua. Isso mesmo, o profeta traz essa parte em que houve essa dúvida, mas não foi uma dúvida, foi uma dúvida momentânea, não foi uma dúvida que ele teve vontade de ter aquilo. Quando ele fala não há dolo é não há vontade de ter algo. Irmão Naftali, há um outro exemplo de quando podemos ter dúvida.
O irmão estava falando para mim na faculdade, quando será que o cristão pode ter dúvida? Na faculdade, ou no trabalho, né? Quando alguém pergunta para você, você é crente? Você é cristão? Aí pode vir o que você responde, né? Pode vir aquela dúvida ou aquele medo. Será que eu vou ser aceito? Uma falta de coragem de responder, né? Talvez um medo. E você pensa, será que agora se eu responder que sou, pode vir as críticas, né? Pode vir as perguntas. Pode vir a dúvida, as perguntas. Eu vou saber responder as perguntas? Isso começa a gerar dúvida na sua cabeça. E não só as dúvidas, mas as críticas, né? Principalmente rapazes, moças, né? A moça, nossa, mas seu cabelo tão grande. O rapaz já conversa com perguntas. E aí você é provado, né? Você é provado. Então, o que você responde? Falta coragem nessa hora de responder? Não, eu sou crente, eu sou um cristão verdadeiro. Eu vou à igreja, né? Eu sigo a mensagem dos profetas, dos apóstolos. Então, é um pensamento e uma pergunta que muitos podem ver e pode falar para você. E você pode simplesmente ignorar ou expor mesmo a sua fé. Não devemos assim ignorar, né? Isso mesmo. Devemos expor a dúvida a nossa pode fé. ser uma ação dentro da gente, uma ação que vai movendo tão forte que você deixa ela falar mais forte dentro de você. E esse é o problema. Você começa a duvidar de você mesmo, de alguém. E aí, você tem que ser igual Bartolomeu. A dúvida pode vir, mas você não pode ter vontade de ter ela. Você não pode ter dolo, que é o que ele teve. Daqui a pouco a gente vai falar de Tomé. Mas, irmão Daniel, agora está verde, né? Agora está azul. Agora você acredita em mim? Sim. Agora acredita, né? Então vamos cantar. Tomé teve que ver para crer, né, irmão Júnior? É isso. Pastor. Não era isso mesmo. Tomé teve que ver para crer. A dúvida que é incredulidade, a pessoa diz assim, eu não concordo com isso. Eu não concordo. Está entendendo, mas não concorda. Eu não concordo com essa semente da serpente, eu não concordo com isso, não concordo com essas fotos, não concordo. Essa é a dúvida que é a incredulidade. É diferente você dizer assim, eu não entendo. Eu quero entender. Eu não estou entendendo, mas eu quero entender porque eu creio. A gente não quer ficar guardando uma coisa no coração que a gente não entende, porque a gente crê. Então você diz assim, me ajuda. Bom, me explica, me ajuda. Estou na mensagem, mas algumas coisas que eu não estou entendendo, me ajude. Aí é diferente. Isso não é dúvida. Agora, dúvida é duvidar, né? Você sabe, entende, mas não concorda. Por isso, eu não gosto muito de conversar com pessoas que usam esse termo, eu não concordo. Eu discordo com isso, eu não concordo com isso. Quer dizer, está vendo na Bíblia, está vendo na mensagem e não concorda. Agora, aí vocês viram a grande diferença, que não entender, até eu, tem muita coisa que eu não entendo. Mas eu creio. Tem coisa na mensagem, tem coisa que o irmão Brano fala que eu não entendo, mas eu creio de coração 100%. E entendo que eu não preciso entender. Eu entendo que eu não preciso entender aquilo. Se eu precisar de entender, um dia Deus vai me esclarecer. Mas eu não duvido. Eu não duvido. Não duvido do profeta nem um segundo na minha vida por alguma coisa que ele disse que porventura eu não entendo. É diferente de dizer eu não concordo. Se a pessoa falar assim a respeito do profeta, falar que não concorda, é pesado, né? É pesado. O certo é isso. Eu não entendo, mas eu creio. Pastor, eu lembrei, se eu lembrar isso, o senhor comenta também, que teve uma das mensagens do profeta, antes da Hatmoser, a Hatwart, que ela pediu a salvação de seus 2 filhos.
Nós não tínhamos a mensagem, uma das últimas que chegou, e às vezes a gente não entendia, meu novo ministério. Não entendia na hora que ela pediu a salvação dos seus 2 filhos, não entendia como que eles poderiam ser salvos. Eu carreguei isso muito tempo sem entender. Como pode, né? O profeta dizer, eu os dou salvos. Será que Deus resolveu naquele momento ali salvar aqueles moços? Mas nesse novo ministério ele explica. Por que quando eu disse, eu os dou salvos, eles se renderam? Porque eles já eram salvos lá antes da fundação do mundo. Eles já foram eleitos antes da fundação do mundo. Por isso que aconteceu aquilo ali, Deus promoveu aquele momento ali para a reconciliação deles. Não é que Deus resolveu naquele momento salvar aqueles rapazes pelo poder da palavra falada. O poder da palavra falada operou naquele instante, e como eles já eram salvos antes da fundação do mundo, naquele momento o demônio saiu e eles reconciliaram. É isso. Maravilhoso. O hino que nós vamos cantar neste momento é composto de vários trechos, de vários hinos. Então, é um medley chamado A Deus Seja a Glória. Se você sentir esse desejo, pode fechar os olhos, levantar a sua mão, adorar a Deus da forma como você sentir mesmo no coração. E para esse medley, são hinos conhecidos, vamos cantar de pé? Fica melhor para cantar, para gesticular, para falar com Deus em gratidão a tudo que Ele tem feito por nós. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores.
Podeis assentar. Deus abençoe. Muito obrigado, irmão Daniel, por mais esse hino e essa adoração a Deus. Bom, falamos de Bartolomeu, que é o mesmo que Natanael, e agora vamos entrar com um personagem que é bem parecido nas suas características, Tomé, mas parecido nas suas características, talvez da dúvida, talvez que ele tinha dúvidas também. Tomé também era chamado de Dídimo, irmão Naftali, que é o mesmo significado que gêmeo. Na Bíblia, há pouco, o mesmo significado que gêmeo de alguém. Há muitos que dizem que ele tinha algum gêmeo, mas a Bíblia não relata. Mas o significado de Dídimo no grego é gêmeo. Então, Tomé foi esse. E ele tinha uma personalidade, irmão Naftali, um pouco também duvidosa. Ele às vezes não acreditava muito. Por exemplo, falando sobre... Jesus falou que iria ser crucificado, e ele perguntou, mas também deveremos morrer com o Senhor? Também vamos morrer com Ele? Gerava uma certa assim, dúvida nele também. Ele expressa isso. Só que, ao mesmo tempo, quando ele fala isso, ele fala que ama Jesus. Também vamos morrer com Ele? Então ele fala que ele amava Ele, que morreria por Ele. Mas ele tinha uma certa dúvida, igual Bartolomeu tinha, irmão Naftali. Sim, e mais tarde, também teve um outro episódio de dúvida de Tomé, no qual Jesus Cristo estava ensinando os discípulos, né, que conheciam o caminho onde ele deveria estar indo, e Tomé fez a pergunta: Senhor, não sabemos para onde estás indo. Como podemos conhecer o caminho? Tomé fez essa pergunta. João 14, versículo 5. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus estava ali conversando, pregando, e Tomé fez esse questionamento, né, que não sabia para onde ir, qual seria o caminho. E Jesus respondeu para ele. Isso mesmo. E Jesus sendo crucificado, durante a crucificação dele, Tomé não esteve na crucificação de Jesus. Jesus, quando apareceu para os discípulos, Tomé não estava no meio dos discípulos. E logo depois, os discípulos chegaram a Tomé e falaram: Jesus esteve conosco. Jesus ressuscitou. E Tomé ficou: ressuscitou? Eu não creio, não acredito. Eu tenho que ver para crer. E vamos todos abrir a Bíblia para ver essa passagem em São João, capítulo 20, versículo 24. Até o título, a incredulidade de Tomé. São João, capítulo 20, versículo 24. Diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas eles disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não colocar minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhes: Senhor meu Deus e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé? Creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiam em Jesus o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, irmão Naftali, vemos que nessa passagem, Jesus ainda apareceu para Tomé falando assim: eu estou aqui. Você duvidou de mim, você não creu, mas eu estou aqui. Ele teve que aparecer para Tomé crer. E às vezes, será que isso acontece com a gente? Será que falta fé na gente, irmão Naftali? Quando eu falo, essa água é verde, todo mundo fala, não é. Será? Os discípulos falaram, Jesus esteve conosco. Tomé falou, não, eu preciso ver para crer.
É assim, irmão Naftali? Muitas vezes, às vezes até uma palavra que sai daqui do púlpito, o pastor fala, e às vezes a pessoa não crê, não toma aquilo como de Deus, né? Mas a partir do momento que o que sai daqui do púlpito, o que é falado, é Deus falando, e você crê, nada para diante de você. Então, tudo que é falado aqui é Deus falando, é Deus usando o ministério, é Deus usando o nosso pastor. Então, não podemos ser como Tomé, né? Às vezes queremos ser como Tomé. Eu só acredito se eu ver Jesus, se Jesus aparecer para mim, e se eu tocar nele, se eu pegar em suas feridas. Mas Jesus está falando aqui todos os dias, está falando, está pregando, né? Jesus fez essa pergunta para os discípulos, né? Estou há tanto tempo convosco e não sabes que eu sou o Pai? Então, é a mesma coisa hoje. É Deus falando, é Deus através do pastor, é Deus através do irmão Júnior falando, através de você. É Deus andando, né? Carne viva, e às vezes não cremos, somos como Tomé. Não, eu preciso tocar, em suas feridas. E quando Jesus apareceu para ele, Jesus pediu para ele, né, pegar nele e tocar em Jesus, e só assim ele creu. Mas Deus deu uma grande lição, né? Mais bem-aventurado é aquele que não viu e creu. O profeta não viajou, não esteve aqui no Brasil, mas a sua mensagem é tão viva, a sua mensagem é tão maravilhosa, como se ele tivesse vindo aqui. Como se ele tivesse vindo aqui e tivesse o ministério aqui. Mas o seu ministério é tão vivo em nossas vidas, como se ele tivesse vindo aqui. Então, isso é crer. Isso é passar por cima de tudo, né? Em situações, em provas, em provações difíceis em nossas vidas, não podemos deixar a dúvida entrar, né? A dúvida entrar no meu coração. Porque há esses dois pensamentos, né? A fé e a dúvida. Mas qual que vai vencer? Qual que você vai alimentar mais? Você alimenta a sua fé. E você vê, irmão Naftali, que esses dois discípulos passaram por uma transformação. Tanto Tomé quanto Bartolomeu. Houve a dúvida, houve a incredulidade, mas eles sofreram uma transformação. Dali para frente, tudo foi diferente. A gente não pode ser como eles são antes, mas sim como são depois. Depois da transformação. Você vê que depois, quando Jesus chega a Tomé, ali já toda incredulidade já não existe mais. Quando chega a Bartolomeu, toda dúvida se acaba. E é isso. E já para finalizar, irmão Odair, eu queria chamar ele aqui para ele ter um recado. Mas eu tenho uma frase para vocês, para fechar todo esse companheirismo. Alimente sua fé e suas dúvidas irão morrer de fome. Alimente sua fé e as suas dúvidas irão morrer de fome. Então, quanto mais fé você tem, quanto mais você acredita, a dúvida vai embora. Então, para finalizar isso, deixe a dúvida ir embora. Como? Com a fé. A fé em você, toda dúvida vai embora. Irmão Odair, está por aqui? Enquanto ele não vem, Bom, Odair, mas só bem rapidinho aqui, irmão Odair. Não duvide, tente fazer o seu melhor para crer nele. O profeta diz isso. Tenha fé nele, dê um passo e não duvide nem um pouquinho. O mesmo Deus que estava com Abraão, ele está aqui. Amém. Graças a Deus. Uma ótima tarde com o Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe cada um. É coisa rápida, irmão Júnior. É a respeito uma visita que nós estaremos fazendo, inclusive para aqueles grupos
que já foram separados, né, por cada líderes. E nós estaremos visitando no dia 14 desse mês, que vai dar num sábado, 14 de setembro, às 14h aqui na igreja. Está sendo o ponto de saída para nós fazermos uma visita para o asilo. É isso, né, irmã Joyce? Como é que é o nome do... Lar do Ancião. Lar do Ancião. E nós vamos estar passando até lá no grupo também mais informações, e assim como também para as lideranças. A gente sabe, compreende que não é todos que vai ter essa disponibilidade. Vai ser no sábado à tarde, não é todos que vai ter essa disponibilidade, inclusive até maiores detalhes também das informações. É apenas para você colocar na sua agenda de um compromisso social e espiritual, principalmente também, né? O nosso cunho vai ser isso, né? Sempre você tem uma bênção para levar. Você acredita que tem uma bênção? Amém? Então você tem uma bênção também para poder estar levando. Irmão Naftali. Irmão, daí, lembrando do destaque do pastor Valdemar de hoje, né? Nunca você pode colocar o trabalho como um compromisso maior do que a igreja. Então, o Mondair falou desse compromisso, fazer essa visita no asilo. Então, não deixe o trabalho, a escola, a faculdade, as coisas do dia a dia se tornar maior, né? Vamos ir lá, fazer essa visita, creio que vai ser uma bênção. Isso é uma coisa para Deus que estamos fazendo. Amém? Graças a Deus. O irmão Jacques, faz a oração aqui para nós encerrarmos. Já estamos finalizando mais este companheirismo. Vamos ter o intervalo agora, né? E às 16h30, pontualmente, retornamos aqui para o santuário. Então, vamos ter 30 minutos aí de intervalo, para você ir lá fora, lanchar. E vamos orar agora com o irmão Jacques. Senhor Jesus, Deus, Pai Celestial, te agradecemos, ó Deus, por mais essas bênçãos derramadas do céu, Senhor. Por mais este companheirismo liderado pelo Espírito Santo. Pedimos que o Senhor venha nos abençoar mais à noite, ó Pai, com a Santa Ceia, e que o Senhor possa nos manter, ó Pai, debaixo do Teu sangue, e que o Senhor possa nos proteger e nos livrar de todo perigo e todo mal. Em nome de Jesus Cristo te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe, e até às 16h30